Olá, quero falar com vocês, Provérbios 6, do 16 ao 19. As 7 coisas que Deus aborrece. Essas 7 coisas são do tal Belial, porque só uma pessoa igual a ele pode usar olhos, línguas, mãos, corações e pés para o mal. Olhos altivos, arrogantes, como de quem domina o tempo e as estações e não quer dar contas a ninguém. A gente assim olha para nós como se fosse senhor de tudo. Normalmente tais pessoas são justamente as mais carecedoras de poder e de caráter, pois não cabe arrogância em ninguém. Pelo simples fato de todos sermos pobres criaturas de Deus, uns com mais e outros com menos capacidade, menos dinheiro ou menos oportunidade, de um modo geral, a humildade é uma grande virtude que os olhos arrogantes não possuem. E a língua mentirosa? Quando lemos Tiago 3, do 1 ao 12, nós que lidamos com o povo, sabemos bem o que significa uma pessoa mentirosa. De canto em canto, cochichando nos ouvidos dos incautos e inoculando o veneno contra alguém. Os mentirosos são capazes de grandes invenções malignas, de apresentar o impossível e fazê-lo passar por algo verdadeiro. As igrejas sofrem muito com tais pessoas, maledicentes e boateiras. Tiago tem um capítulo clássico sobre a língua que vale a pena examinar. Meus irmãos, se alguém não tropeça no falar, ele é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Para dar as tintas completas, Tiago compara a língua ao queixo de um cavalo, o qual se bota freios para contê-lo. É um pequeno membro capaz de incendiar o inferno. Um mundo de iniquidade, ele põe em chamas toda a carreira da existência humana. Tiago tem o mais completo repertório de vocabulários ferinos a respeito da língua. O membro de tão relevante utilidade, pois com ela louvamos a Deus ou com ela amaldiçoamos o nosso próximo. E as mãos que derramam sangue? Temos os pistoleiros, os políticos e muita criminalidade no Brasil. O que se pode dizer de tais indivíduos? São desalmados, diabólicos e merecem igual pena? Não há pena de morte no Brasil. E dizem os penalistas que esse remédio heróico não produz resultados esperados. Tanto assim que os países onde há pena de morte, como a forca na Inglaterra, a cadeira elétrica ou a câmara de gás na América do Norte, estão abolindo a pena. Sejam quais forem os resultados de tais processos de punição, parece certo que quem mata devia morrer, e aos poucos pode avaliar o quanto vale uma vida. Isto é maldade que Deus aborrece, porque a vida foi dada por Ele e ninguém tem o direito de atentar contra ela, a não ser como vimos em caso de punição social. Quando estendemos a mão para dar uma esmola, o que estamos fazendo? Procurando salvar uma vida? Quando damos um remédio, o que estamos fazendo? Pretendemos ajudar uma pessoa a viver mais? Quando se fala em orfanatos, creches, asilos, ambulatórios, hospitais e toda uma gama de organizações sociais, o que estamos lendo, ouvindo ou fazendo? Poupar vidas? Apenas salvar vidas? Pois então, o pistoleiro, o assassino, que por qualquer coisa tira a vida do semelhante, é algo que já deixou os quadros humanos para se converter. Que palavra serviria aqui? E o coração que trama projetos iníquos? Veja outra vez Provérbios 4, 23. Ali diz que é do coração que provém todo o mal. O assassino que tira a vida de outrem concebeu antes o crime no coração. O que difama a mulher do próximo já arquitetou a maldade no coração. Do coração é que provém todo o mal, na linguagem de Jesus, Mateus 15, 19. A Bíblia usa cerca de 79 vezes a palavra coração em referência aos deveres da vida.
é talvez a palavra mais usada em todos os sentidos, quer no bom ou quer no mal. Coração que trama projetos iníquos é um coração que Deus aborrece e abomina. Então, cuidado com os sentimentos que aninham em teu coração. Vigia esse órgão admirável, policia-o e cuida a fim de ele não pulsar no planejamento do mal contra Deus e o teu próximo. Pés que se apressam a correr para o mal. Quantas passadas se dão em sentido negativo do bem-estar da vida? Muitas vezes, damos passos para arruinar a nossa própria vida. Certo pastor de uma igreja do norte, havia muita confusão na sua igreja, e ele se via de maneira tonta. Recorreu então a um dos diáconos mais ativos para que o ajudasse. Certa noite, ele disse ao diácono: aquela encrenca entre fulano e Beltrona está morta. O diácono respondeu: é isso que o senhor crê? Mas não vai acontecer. Depois, soube então tão depressa o pastor, quando foi embora, o diácono foi à casa onde havia paz e incendiou tudo outra vez. O pastor verificou que a vida do diácono consistia em andar de casa em casa, levantando mexericos e intrigas. Que fazer com tal pessoa? O pastor chamou o diácono e intimou a pedir carta para outra igreja, senão seria eliminado. Pediu a carta e se foi, mas continuou a sua obra diabólica na igreja. Esses são os pés que correm para o mal. E ainda testemunha falsa que profere mentiras. Mentir no tribunal, onde se procura averiguar a verdade, é um procedimento mais abominável que uma criatura pode praticar. Mas pratica-se. Um professor de educandário batista, ele foi demitido sem causa e sem motivo, pura política. O demitido reclamou muitas vezes, mas sem resultado. Pediu a outros batistas que o ajudassem, mas também sem resultado. Vendo-se injustiçado, apresentou a sua reclamação à junta de conciliação no Ministério do Trabalho. Essa junta deu-lhe ganho de causa e mandou reintegrá-lo. Quando isso aconteceu, a instituição, por sua diretoria, chamou e fizeram as pazes. Foi recebido de novo na instituição. Aconteceu que o advogado da instituição, zangado com o acordo, apelou da sentença contra a vontade da diretoria da instituição e às escondidas prosseguiu com a causa. Um belo dia, deu-se o julgamento no Tribunal Regional do Trabalho. Com o dito professor estivesse ausente por ignorar o que passava, o advogado, diácono de uma igreja batista, disse tudo o que bem entendeu, mentiu, distratou o próprio professor, de tal modo que o tribunal entendeu que o referido professor era mesmo um homem perigoso e o demitiu, mandando indenizá-lo de acordo com a lei. Agora pergunta-se, como é que um diácono batista pode proceder assim, mentindo num tribunal profano? É o que a Bíblia condena, mentir, especialmente num tribunal. Ao referido diácono, nada aconteceu. Ao seu pastor, nada disse e nada fez. O pastor desse diácono era um dos diretores da instituição. Que dizer dessas coisas? Ir a um tribunal, mentir contra seu irmão de crença é uma abominação. Essa testemunha é abominável a Deus. E o que semeia contenda entre irmãos? 6 coisas Deus aborrece, a 7ª Deus abomina. O que semeia contenda entre os irmãos aparece aqui como o pior de todos, não é? Apenas o clímax de Provérbios, em que a escala vai aumentando. Todavia, o que semeia contenda entre irmãos, a que desune a família hebraica ou cristã, deve ser mesmo abominável, porque da intriga ou contenda nasce tudo o que há de pior. Começa por separar o que deveria estar unido e junto, cria o mal-estar onde deveria haver amor, prepara para outros desenvolvimentos que podem levar muito longe, ao crime até. Se Deus não intervir, quantas contendas entre irmãos nas igrejas por causa de um semeador de intrigas? Falem os pastores e líderes de igreja, eles sabem disso, porque já sofreram na carne os efeitos de tal semeadura diabólica. Este provérbio devia ser em Israel uma espécie de cartilha, um manual que todo israelita sabia de cor, transpondo para o grupo de provérbios, como encontramos aqui. Seria uma espécie de trocadilho que se proferia ocasionalmente? Pensa-se, seria uma forma didática
para uso nas escolas, onde o mestre perguntaria ao aluno quais são os 7 pecados mortais, o aluno responderia na ponta da língua: para nós, são bastante claros, pois todos temos ciência dos seus efeitos de um modo ou de outro. Muito obrigado.